Ato profético, só para explicar assim em um segundo, é aquilo que eu faço aqui, nesse mundo físico, que ribombou no mundo espiritual, ou nas leis universais, ou no cosmos, ou naquilo que é a outra dimensão, que eu não enxergo, que eu não vejo. Deus, na sua infinita misericórdia, bondade, e na sua infinita grandeza, Ele construiu o universo desse jeito. Tudo que vocês precisarem do universo, que eu já vou desenhar e programar para vocês, vocês terão que apertar certas teclas, usar certas programações. Atos proféticos são programações, são teclas apertadas. É usar o DNA do universo para fazer manifestar aquilo que eu quero nessa terra aqui. Alguém sabe me falar de alguns atos proféticos aí, por gentileza? Qualquer um, arrisca um ato profético aí. Qualquer um é qualquer um mesmo. Fala um ato profético aí que a gente faz. Ganhar o bairro para Jesus. Isso aí é uma atitude a ser feita. É uma atitude a ser realizada. É uma atitude já realizada. Ganhar o bairro, eu já fui lá e eu já ganhei o bairro. Já ganhei o bairro. Mas qual é o ato profético que eu posso praticar para poder ganhar o bairro? Amar a Deus sobre todas as coisas. É uma obrigação, um dever. Isso eu tenho que ter como crente. Mas não é um ato profético ainda. Pode errar que não tem importância. Nós somos uma família. Um ato profético para ganhar o bairro. Evangelizar o bairro. Evangelizar o bairro é um ato profético? Pode ser, mas é uma atitude ainda. É uma atitude. Eu estou falando de um ato profético. Um ato profético, pode falar. Fazer um voto. Fazer um voto é um ato profético, mas não se encaixa em ganhar o bairro por enquanto. Mas é ato profético. Ungir o local. Ungir o local é ato profético? Sim ou não, pessoal? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Eu quero ganhar o bairro. O que você faz? Profetiza sobre ele. É um ato profético? Sim ou não? É um ato profético. Determina sobre ele, fala sobre ele. É um ato profético. Eu não fui lá ganhar o bairro ainda. Mas e se eu convidar a igreja para vir aqui fazer uma reunião em prol daquele bairro lá? Vamos ganhar o bairro, orar. É um ato profético, sim ou não? É um ato profético. Eu tenho que fazer alguma atitude para poder ir lá fazer. Beleza, é ato profético. Essa moça que falou aí de ungir o bairro lá é da minha igreja. Ela sabe dessas coisas. Ela tem que saber, senão tá ruim para ela. É minha líder lá. Ungir o bairro. Agora pega, ungir o bairro. É claro que você não vai pegar óleo e sair derramando no bairro todo. Mas você pode fazer um ato profético lá no bairro, sim ou não? Como? Ungir um ponto principal do bairro. Um ponto ali chave. Ungir, por exemplo, ali a catedral da Igreja Católica. Nada contra a Igreja Católica. Mas a Igreja Católica, geralmente, ela está postada, você já percebeu? Que crente não ganha lote nos bairros novos que se aparecem, não. Mas cada bairro novo que se inventa por aí, a Igreja Católica é a primeira a ganhar um terreno grande e bonito lá. Sim ou não? No melhor pedaço. A gente tem que se virar para conquistar um terreno. E quando coloca lá, ainda tem problema com os vizinhos por causa do som. Mas ungir o bairro é um ato profético. Agora, eu vou ungir o bairro todo? Não. Então eu preciso de um ato profético mais restrito ainda. Pega 1 litro de óleo, vasilha, vai ungir. Isso chama o mundo espiritual para agir. Mas vai fazer isso para você ver se os neguinhos da própria igreja não se levantam. Mas tá louco agora, a galera vai sair jogando óleo no bairro, a galera vai sair, tá doido. Em vez de pregar o evangelho, aquilo, a galera vai sair, você tá doido, pastor, vou sair dessa igreja, vou para outra. Porque o ato profético ainda é mal visto dentro da igreja, só que Deus, o universo, só funciona por ato profético. Não adianta, não vem falar para mim que é crente e não tem ato profético na sua vida, que você é um crente meia boca. Você é crente de nome. Você é crente de conversa. Você é crente, eu nem sei do que, você é crente de nome dentro da igreja. Porque tudo nesse mundo funciona por ato profético. Ato profético é o que eu faço aqui para atrair o que está lá. Ato profético é como é que eu acesso as prateleiras de Deus, que já colocou tudo à minha disposição. Efésios capítulo 1, versículo 3, todo mundo conhece, os pregadores principalmente, lá diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já, passado,
nos abençoou, passado, com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais. Não estão na terra, mas já estão aí. Como é que se acessa lá? Ato profético. Sem ato profético, ninguém vai para o céu. Porque um dos atos proféticos para ir para o céu chama-se conversão. Converter é, se com o teu coração creres e com a tua boca confessares. Confessar é ato profético, é uma atitude que eu estou proferindo, sim ou não, pessoal? Só quem crer é ato profético. E for batizado é ato profético. Um batismo, seja ele no rio ou numa piscina, porque até nisso os neguinhos brigam. Eles esquecem que não é o rio, nem a piscina, nem o púlpito da igreja da piscina que foi montada lá que salva. É o ato profético que salva. Fica brigando. Não, porque tem que ser batismo em água corrente. Deus me livre. Não, tem que ser em água corrente, porque a água leva os pecados embora. Não é a água corrente, não é a água parada. É o ato profético chamado batismo. Se por imersão ou aspersão, é a água, o ato profético da água que purifica, não é a quantidade da água, e nem onde a água está, mas não é coisa para isso aqui, agora estou falando de prosperidade, posso ouvir amém, pessoal? Amém. Mas o ato profético mais praticado em toda igreja evangélica é o batismo. Aqui nessa igreja, Amor Internacional, Santa Ceia, tem aqui? Tem? Pois é, que lindo. E a ceia do Senhor, como nós chamamos, que na Bíblia a palavra Santa Ceia não existe, mas a ceia do Senhor, em memória de mim, é um ato profético, sim ou não? E tem gente que não gosta de ato profético, acho que é do diabo, do capeta, que essas igrejas aí que estão, essas igrejas neopentecostais aí, inventaram esse negócio de ato profético. Não tem como vir prosperidade para a sua vida se você não praticar os atos proféticos que atraem a mesma. Não adianta pedir, não adianta implorar, não adianta achar que merece. A prosperidade para a minha vida, ela vem quando eu pratico atos proféticos. A salvação entra na minha vida por atos proféticos. Jesus entra no meu coração por atos proféticos. Tem que ter ato profético. Aí depois disso vem um pastor me ensinar mudança de vida. Vai me ensinar sobre dízimo, oferta, primícia, sobre os preceitos que atraem prosperidade. E ele vai me ensinar que eu tenho que praticar atos proféticos, porque senão sem os atos proféticos eu não tenho nada nessa terra. Prosperidade se conquista com atos proféticos. E a gente ensina os atos proféticos para você. Trazer dízimo é um ato profético. Entregar uma oferta é um ato profético, que fala da prosperidade e atrai. Oferta e tudo mais que eu falar sobre lei que atrai prosperidade é ato profético. Se você está aqui e tinha problema com esse negócio de ato profético, é bom repensar. Porque os atos proféticos são para os dias de hoje. Porque Deus não construiu dois mundos, um para o Antigo Testamento e um para o Novo Testamento. É o mesmo. As revelações é que são mais sucintas agora. Ou as revelações, elas ficaram para serem interpretadas no Velho Testamento, não num mundo diferente. O mundo é o mesmo, o querer e a vontade de Deus é o mesmo. Vai lá, fofa. Aí é claro, ela é atraída pelo dar e por ofertas. Estou falando de prosperidade. Toda prosperidade, até na vida de quem não vem na igreja, nunca leu a Bíblia, eu repito, ela só pode existir na vida daquela pessoa se de alguma forma ele expressa generosidade. Não precisa ser crente, não precisa ser de Deus, não precisa ser batizado, não precisa de nada. Mas a pessoa, ela expressa atitudes de generosidade, de bondade, de repartir, de doar, de ser legal, de não ficar devendo para as pessoas, de não dever para Deus, de não roubar as pessoas, de não roubar o próprio Deus. As pessoas, elas têm atitudes
Porque a atitude é ato. E se esse ato, ele é praticado e atrai o futuro, é profético. Profético fala de proferir para o futuro. Fala de chamar o futuro na minha direção. É eu dizer para o futuro como é que ele vai se comportar para mim. E isso foi nos garantido pelo próprio Deus. Então, se eu quiser qualquer tipo de prosperidade, eu tenho que perguntar para mim: escuta, eu só quero prosperidade, eu estou com vontade de pagar minhas contas, eu estou com vontade de ficar rico, eu estou com vontade de ter dinheiro para gastar, ou eu estou com vontade de dispor de mim? Porque muitas vezes, principalmente os crentes, com essa história de que Deus dá tudo, de que pode buscar tudo, de que você pode fazer lá aquela campanha, aquela corrente. Eu não sou contra de jeito nenhum, eu defendo campanha e corrente, né? Não, só vem aqui que você vai ter. Não, espera um pouquinho, você vem aqui que você vai ter se você fizer o que tem que ser feito para você prosperar. Então tem muito crente indo para umas igrejas enganado, porque umas igrejas enganadas também enganam as pessoas, dizendo para não, vem cá porque Deus vai dar, vem cá porque Deus vai dar, vem cá porque Deus vai dar. E quando chega lá fala, Deus não vai dar não? Não, vem cá, fica aí que Deus dá. Mas quando vai dar? Não, vem cá, quando você merecer, vem cá, vai ficando aí. E vai fazendo o número daquelas pessoas, e arrebanhando pessoas, com muita vontade de ter, mas elas não são ensinadas a praticar o princípio que atrai prosperidade. É atraído pelo dar e pelas ofertas. Vai lá, Flor. Não depende somente de Deus, e sim de... Não depende somente de Deus. Por quê? Porque também depende de Deus. Agora há pouco o senhor disse que não dependia. Em que parte que depende de Deus? Depende de Deus que Ele já fez. Depende de Deus que Ele já desenhou o mundo, que Ele já formatou o computador para nós. Depende de Deus que foi Ele que instituiu, foi Ele quem programou, foi Ele quem desenhou, foi Ele quem chegou e falou: toma aqui o programa para vocês, toma aqui o computador para vocês, agora vá e toma aqui um manual. Vocês vão chamar de Bíblia, mas toma aqui um manual onde muitas pessoas usaram, 40 delas usaram e simplesmente tiraram bons resultados. Elas têm uma vida de exemplo, então elas escreveram um manual de como você tem que se comportar para usar esse computador chamado Cosmos, Universo. Deus deu isso na nossa mão. Tem gente que só tem computador porque compra, mas o computador chamado Cosmos e Universo é direito de toda a humanidade. Toda a humanidade pode influenciar o universo de alguma forma, de alguma maneira. Toda a humanidade pode reescrever o universo, que ainda está em expansão e informação de alguma maneira. Então não somos nós que temos o controle do computador que Deus formatou para nós. Posso ouvir amém, pessoal? Amém? Não está muito estranho não? Segue daí. Então, não depende só de Deus. Eu quero prosperidade? Quero. Todo mundo quer. Quem é que não quer prosperidade? Só, sei lá, pode aparecer uma classe de gente aí que de repente vai estar andando perto de você, vestido de bata, amarrado com a corda do lado, a cabeça rapada aqui assim, e dizendo que não, nós escolhemos voto de pobreza. É fácil você escolher voto de pobreza, fazer voto de pobreza, quando você sabe que vai ter que ser sustentado pelos outros. Eu quero ver você fazer voto de pobreza e morrer então, de fome, porque não vai ter o que comer, não vai ter o que beber, porque não vai ter nada para você vestir. Agora fazer voto de pobreza, viver às custas dos outros é fácil, é só declarar: eu fiz voto de pobreza. Fiz voto de pobreza, vou para o semáforo vender livro, vou para o semáforo pedir esmola, vou para o semáforo pedir dinheiro, vou pedir oferta no seu lugar. Por quê? Porque eu fiz voto de pobreza, não trabalho. É fácil fazer voto de pobreza. Mas lembre-se que até num voto de pobreza você está dependendo das outras pessoas, porque você só fez o voto de que não vai trabalhar para ter aquilo que você precisa para se sustentar, mas alguém vai ter que bancar você. Então mesmo alguém que fez voto de pobreza está na dependência da prosperidade de alguém, porque a prosperidade é carecida de todos, até de quem fez voto de pobreza, até de quem está numa sarjeta. Quem está numa sarjeta tem uma roupa, aquela roupa está velha, está surrada, mas um dia ela custou dinheiro. Aquela pessoa está comendo, mas está comendo porque pediu num boteco, pediu num restaurante, pediu na porta de alguém, mas alguém está pagando por aquilo ali. Todo mundo que não tem nada nessa vida ainda custa alguma coisa para o mundo, custa alguma coisa para a sociedade. Então, essa pessoa só não tem porque ela não sabe os caminhos da prosperidade. Mas uma vez que nós saibamos, essa prosperidade, ela chegará a mim, porque agora não depende de Deus. Porque se dependesse de Deus, não haveria um pobre na rua. Se dependesse de Deus, não haveria países passando fome. Se dependesse de Deus, não haveria as pessoas carentes e necessitadas morrendo de fome. Porque Deus não mata as pessoas. Mas se isso acontece com as pessoas, não é culpa de Deus, porque Ele já deu o caminho.
para aquele país, para aquela pessoa, para aquela situação. Alguém pode resolver o problema. Então não depende de Deus, depende de alguém. Depende da pessoa, talvez não, porque ela não tem entendimento para isso. Depende de alguém. Talvez dependa dessa igreja aqui, que vê alguém passando fome na rua e não faça nada para socorrer. Talvez dependa de você, que vê alguém pedindo esmola e não ajude. Mas quando você ajuda, aquela pessoa, ela tem a prosperidade do pão de cada dia dela, ainda que seja de esmola, porque alguém foi lá e resolveu o problema dela, não foi Deus. Deus pode até ser o encaminhador, até pode ter enviado um anjo para guiar ela para a porta da casa de alguém que fosse lhe oferecer um prato. Mas o prato teve que vir da mão de alguém. Então a prosperidade depende de nós também. Todo mundo entendeu essa parte, por favor? Amém? Agora pode pular então, querida. Prosperidade, apóstolos, pastores, bispos, ela nunca, jamais será, diante de tudo isso que eu estou expondo, transferida por imposição de mãos. Porque hoje nós vamos fazer o culto da prosperidade. Então vem cá que eu vou ungir todo mundo com o óleo da prosperidade. É chique, é ato profético. Dá para se ungir com o óleo da prosperidade? Dá. Agora, quantas pessoas você conhece que já foram em algumas igrejas, talvez na sua igreja, e foram ungidas com o óleo da prosperidade e ficaram pior ainda? Não mudaram nada. Por quê? Porque consagrar um óleo, ato profético no óleo, é o óleo da prosperidade. Vem cá que eu vou ungir você, receba! E a pessoa senta no banco e fala, recebi a unção do óleo da prosperidade. E ela não cumpre os princípios, ela não cumpre os mandamentos, os preceitos, ela não cumpre as leis, ela não obedece às leis que regem o universo, elas não praticam aquilo que trará a prosperidade. É lindo, é um ato profético, a igreja gosta, vem todo mundo. Mas não passa de um ato profético que não vai ter validade, porque até o ato profético tem que ter sabedoria para se praticar. Não adianta praticar um ato profético imbecil. Daqueles que você sabe que não vai trazer resultado nenhum. Daqueles que nem você tem fé. Não porque eu vi a Universal do Reino de Deus fazendo, não porque eu vi o apóstolo Valdemiro Santiago fazendo, não porque eu ouvi o Duque, não. Porque eu vi um monte de gente fazendo aí. Só porque viu alguém fazendo. Mas o que você sabe a respeito disso? Não tem como um pastor chegar e pegar alguém e falar assim, vem cá que eu quero transferir prosperidade para você. Não vai não, que você vai transferir a sua para a pessoa. Porque prosperidade não se transfere por imposição de mãos. Prosperidade tem que ser ensinada e prosperidade tem que ser praticada. A prosperidade tem que chegar para mim e para você porque eu cumpri as leis que atraem prosperidade. Não porque alguém diz, vem cá que eu estou cheio de prosperidade e eu vou transferir prosperidade para você. Não tem como. Prosperidade ela precisa ser ensinada, precisa ser aprendida, absorvida, e uma vez absorvida, praticada. E uma vez praticada, eu duvido, porque o universo não fica devendo nada para ninguém. Uma vez que você apertou a tecla certa da prosperidade, ela vai saltar na tela para você. Então, prosperidade, ela tem que ser buscada, mas com o que eu busco? Qual é o ato profético que eu realizo que vai trazer essa prosperidade? Nós vamos falar de 3 atos proféticos: dízimo, primícia e oferta. E a autoridade espiritual? É 25 horas, nós vamos para um outro seminário, 25 horas falando sobre a autoridade espiritual, para você entender a autoridade espiritual. Que é uma coisa que a igreja não tem entendido, que a igreja não tem buscado, e por isso o povo entra pobre pela porta e continua pobre. O povo entra com problema e continua com problema. O povo entra magoado e continua magoado. O povo entra sofrido e vira crente sofrido dentro da igreja. O povo não tem norte, não tem direção. Ah, mas e Deus não faz nada? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, na sua infinita grandeza, Ele se rendeu à autoridade espiritual. Mas isso precisa ser explicado dentro da Bíblia. Só vou jogar aqui assim para você e a gente vai fazer um outro seminário acerca disso. Não é transferida por ações, orações ou imposição de mão. Ah, fazer uma oração de prosperidade aqui. Querido, você faz uma oração na oferta que vocês oram pelas ofertas, pastora Débora. Você ora pelas ofertas que já foram dadas. Não tem como orar para as pessoas prosperar. Você ora como sacerdote para entregar diante de Deus aquilo que o povo entregou ao mediador chamado sacerdote. Ou a pessoa responsável pela oração naquela noite. Pode não ser o pastor, de repente o pastor manda alguém fazer oração. E aquela pessoa apresenta as ofertas a Deus. Apresenta aquilo que já foi ofertado.
Mas aquela oração ali não prospera a vida das pessoas. Aquela oração apresenta a oferta a Deus. A oferta apresentada a Deus é o ato profético que abre a porta da prosperidade. Mas aí quando a gente falar de oferta, você vai entender melhor isso também. Então não adianta, vamos orar por prosperidade, fazer um culto para orar por prosperidade. Eu espero que fazendo um culto desse, com orações assim, você seja despertado para poder praticar as atitudes, os atos proféticos que trazem a prosperidade. Mas a oração em si, a imposição de mãos, a unção com óleo, transferência, isso aí não funciona, porque se fosse assim, meu filho, a gente ia estar bancando alguém aí para ficar transferindo prosperidade para a gente. Nós não conseguimos fazer isso. A prosperidade, ela só vem quando eu atuo, quando eu ajo, quando eu faço alguma coisa por ela. Não é quando o pastor, o máximo que um pastor pode fazer no quesito prosperidade é ensinar, é abrir uma programação como essa, um seminário como esse, para que alguém venha e explique como é que essa prosperidade chega até você. Posso ouvir amém por isso? Tem mais aí? É pecado. É o último tópico. É pecado não crer na mesma, e pior, é pecado não buscar a mesma. Se você é crente, se você é cristão, porque ser crente é fácil, até o capeta é. Ser cristão é que dá trabalho, porque ser cristão significa, eu sou Cristo, eu sou imitador de Cristo. Eu sou chamado de cristão porque eu faço as coisas que Cristo fazia. Eu me comporto como Cristo se comportava. E eu tenho até obras maiores do que a que ele tinha. Isso é cristão. Os cristãos foram identificados em Antioquia, foram chamados de cristinhos, ou seja, eles estão praticando a mesma coisa que aquele cara lá de Jerusalém praticava. Aquele cara que foi morto em Jerusalém, ele praticou durante 3 anos e meio aquilo que nós estamos vendo essas pessoas praticarem. Quem que ele era? Era chamado aí de ungido. Como é que é em grego? Cristo. Então eles são cristinhos. Aí nós viramos cristãos. Cristão verdadeiro é um praticante daquilo que Cristo praticava. Posso ouvir amém, pessoal? Porque você pode se chamar de crente, e até o diabo é. Você pode se chamar de cristão e nunca praticar as obras que Cristo praticou. Você é alguém que senta na igreja aí, só me dá. Alguém diga assim, não será o meu caso. Então pronto. É pecado não crer ou então não buscar a prosperidade. É pecado. Você imagina que Deus, Ele deu essa vantagem, Deus deu essa coisa bendita para todo crente, todo cristão, todo aquele que crê nisso, na face da terra. Aí a pessoa está diante de uma porta aberta dessa, e fala, não gostei, isso aí não é para mim não, acho que eu não preciso de prosperidade não. Não, do jeito que eu estou, tá bom. Eu ganho um salarinho aí de R$1.200 por mês, já tá bom, eu pago 700 de aluguel, sobra 500, a gente lá em casa não come muito, eu, a mulher e 4 filhos. Você já imagina, né? Não, tranquilo, graças a Deus, a Bíblia diz que a gente tem que estar contente com aquilo que Deus nos deu. Não deu nada. Onde é que Deus vai dar só R$1.200 de salário para uma pessoa? O problema é da pessoa. Porque Deus não dá salário para ser ninguém, porque Deus deu o mundo para a gente, deu tudo para a gente. Depende do quanto eu busco, do quanto eu procuro, do quanto eu absorvo, do quanto eu vou lá e pego para mim. Ninguém pode chegar para Deus e dizer assim, coitadinho de mim, o Senhor só me fez uma pessoa na terra que ganhava R$1.200 por mês, mas glória a Deus, porque a Bíblia diz que a gente tem que dar graças a Deus em tudo, na voz do queridíssimo apóstolo Paulo, que dizia em tudo dai graças. Tem cada crente que eu vou te contar, meu. E Deus fala assim, escuta aqui, seu pecador. Quando é que foi que eu fui um Deus limitado e que disse para você que você só precisava ganhar R$1.200? Sendo que você sabe que tem filho meu na terra aí que é dono, quase como eu, do ouro e da prata, porque buscou e eu dei para ele. Você acha que Deus está contente com alguém que se contenta em ganhar R$1.200 por mês? Sendo que Deus deu mais. Sendo que Deus abriu as portas, sendo que Deus deu todos os caminhos, Deus deu todos os princípios. Eu vou falando assim, você percebe que um ou outro fica endemoniado, deve ser os que ganham R$1.200. Alguém diga assim, não é meu caso. Mas você vê que tem gente que não gosta não. Você vê, me desculpe, são os fracassados. São aquelas pessoas que ficam irritadas com esse negócio de dinheiro, com esse negócio de oferta, com esse negócio de dízimo, com esse negócio de primícia, com esse negócio de dar.
Você fala nas convenções que a gente vai, no seminário que você vai vendo o demônio chegando, você vai vendo o demônio encostando. Principalmente quando você fala da pessoa ser pobre, porque tem gente que é pobre, em vez de sair da sua pobreza, porque agora vai aprender a sair dela, ele fica mais endemoniado ainda, porque é pobre, e porque está falando dele, agora está falando de mim, ó, é o meu caso. E você vê a pessoa se irritar, e tudo que Deus quer é que aquela pessoa tenha o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, e o versículo 19,